Bem, meus irmãos, passemos então para o nosso estudo dessa noite, que recebe o título Entendendo como Cristo está presente na ceia. Nós vamos estudar aquilo que estaria atrelado ao domingo de número 29, no Catecismo de Heidelberg. Na quarta-feira passada, meus irmãos, nós começamos a estudar especificamente o sacramento da ceia. E vimos com o nosso pastor, o reverendo Alex, como a Santa Ceia ensina e garante que temos parte no sacrifício de Cristo e nos seus benefícios. Então, a Santa Ceia ensina que nós temos parte no sacrifício de Cristo e nos seus benefícios. E isso nos foi exposto com 3 ideias. Primeiro, comendo e bebendo os elementos para a sua memória, a gente realmente participa de Cristo e dos seus benefícios, comendo e bebendo para a sua memória. Em segundo lugar, nós vimos que Cristo sacia nossa alma tão certo como nós recebemos o pão e o cálice da mão do discípulo. Então, você está lá participando desse sacramento bendito, você vai ter certeza, assim como o ministro está lhe dando aquele elemento, pão e o cálice, Cristo também está alimentando a sua alma. E em terceiro lugar, vimos também que os elementos são sinais seguros do sangue e do corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa foi a primeira parte, a primeira pergunta. Na segunda pergunta, nós também vimos com o nosso pastor, o reverendo Alex, que comer o pão e beber o cálice significa ter fé verdadeiramente, e que, ao fazer isso, irmãos, ao participar do sacramento, estamos realmente exercendo a fé. Isso comprova que nós cremos e que somos, portanto, abençoados por meio do sofrimento de Cristo na cruz. Estamos recordando o que Ele fez por nós. E aqui é interessante, irmãos, porque aquela pergunta falou que a defesa desse tópico se dá porque nós fomos unidos pelo Espírito Santo como o corpo de Cristo. Então pense comigo, Cristo morreu na cruz do Calvário. Nele nós morremos também, porque estamos unidos com Ele por meio do Espírito Santo. Então, assim como o corpo de Cristo, não é, foi morto e ressuscitou, nós morremos juntamente com Ele, também ressuscitamos juntamente com Ele. Nós damos o nome a essa doutrina no estudo da teologia de união mística com Cristo. Nós estamos em um só corpo com Ele. Ele é o cabeça, nós somos os membros, corpo de Cristo Jesus. Então, é interessante perceber que o catecismo, já vimos isso a partir da quarta-feira passada, nos diz que nós somos feitos carne da carne de Cristo, ossos dos ossos de Cristo. E aqui já surge uma pergunta que vai entrar diretamente no que nós vamos ver daqui a pouco, que é o nosso assunto, o assunto de hoje. Tá, Cristo morreu e ressuscitou, mas Cristo agora está lá no céu. E uma vez que Cristo está no céu, como é que Ele está presente na ceia? Será que é possível que Ele esteja lá no céu e que Ele esteja também presente aqui na hora que nós participamos da comunhão? Esteja presente aqui na hora da ceia? Como é que isso se dá? Não é? E então, eu vou ler para vocês a pergunta do nosso domingo, que seria relativa ao domingo 29. E a pergunta é a seguinte, pergunta de número 78. Pão e vinho, então, se transformam no próprio corpo e sangue de Cristo? O pão e o vinho, na hora que a gente está participando da Santa Ceia, se transformam realmente no corpo e no sangue de Cristo? E a resposta é a seguinte: não. Eles continuam: neste ponto há igualdade entre o batismo e a ceia. A água do batismo não se transforma no sangue de Cristo, nem tira os pecados. Ela é somente um sinal divino e uma garantia disso. Igualmente, o pão na Santa Ceia não se transforma no próprio corpo de Cristo, mesmo que seja chamado de corpo de Cristo, conforme natureza e uso dos sacramentos. Então, a primeira pergunta é: na hora que você está participando, há alguma coisa ali no elemento que transforma o pão literalmente no corpo e que transforma o cálice literalmente no vinho? E a resposta é
do catecismo? Não. Muito bem. E aí vem a pergunta óbvia. Muito bem. Por que então Cristo chama na sua palavra de seu corpo? E por que Cristo chama de seu cálice o pão de seu corpo e o vinho de seu cálice, seu sangue, ou de a nova aliança no seu sangue? E por que Paulo fala sobre a comunhão do corpo e do sangue de Cristo? E aí vem a resposta, irmãos. Olha só. É por motivo muito sério que Cristo fala assim, diz aqui a resposta da pergunta 79. Ele quer ensinar que seu corpo crucificado e que seu sangue derramado são o verdadeiro alimento e bebida de nossas almas para a vida eterna, assim como o pão e o vinho mantêm a nossa vida temporária. Perceba que na resposta que o catecismo está dando, há sempre um paralelo de uma realidade espiritual cá em cima com uma realidade física aqui embaixo. Ele está dizendo o seguinte: isso já foi assim na quarta-feira passada, quando o pastor falou alguns aspectos assim. Ele está dizendo, olha, ele quer nos ensinar que o seu corpo crucificado e o seu sangue derramado são verdadeiro alimento e bebida para as nossas almas, para a vida eterna, assim como o pão e o cálice são para a vida temporária. Então, uma espécie de paralelismo aqui. Guarde essa expressão que a gente vai usar ela daqui a pouco. E ainda mais, ele quer nos assegurar, por estes visíveis sinais e garantias, primeiro, que participamos de seu corpo e sangue pela obra do Espírito Santo, tão realmente como recebemos na nossa própria boca estes sinais, em memória dele. E segundo, que todo o seu sofrimento e obediência são nossos, tão certo como se nós tivéssemos sofrido e pago pelos nossos pecados. Então está tudo em comparação. Assim como Cristo sofreu pelos seus pecados, ao participar da ceia, nós estamos nele e participamos disso também. Há sempre uma espécie de paralelismo. E para entender isso aqui, eu queria convidar você a abrir no primeiro texto bíblico que nós vamos estudar essa noite. Mateus capítulo 26, versículos 26 a 30, por bondade. Texto muito conhecido por todos nós. Mateus 26, do versículo 26 a 30, a instituição da ceia pelo nosso Redentor, conforme narra este Evangelho. A palavra de Deus diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo, Mateus 26, 26, tá, irmãos? Tomai, comei, e aí qual é a expressão que ele diz depois? Isto é o meu corpo. Está vendo aí? Literalmente, tomem e comam. Isto é o meu corpo. A tradução mais própria no grego é justamente essa, no grego original. Isto é o meu corpo. A seguir, diz o versículo 27, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não participamos deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Essa informação que está abaixo também vai ser importante para a gente hoje, Sinara. Por quê? A promessa do nosso Redentor é que, daquele momento em diante, ele não tomaria de novo do quê? Do fruto da videira, até que ele tomasse novamente conosco, no reino do seu Pai. Ou seja, na consumação, quando Cristo vier buscar a sua igreja, está prometido aqui uma festa, um momento, em que o nosso Redentor vai tomar o vinho com a gente novamente, conforme a promessa dele. Por que isso é importante para a gente? O que isso tem a ver com a doutrina da ceia? Vou explicar para vocês agora. Como foi, meus irmãos, que Cristo foi para o céu?
O nosso Redentor, nós temos estudado isso, tanto na escola dominical, aqui os irmãos estão vendo a Confissão de Fé de Westminster, como nós também, aqui já passamos pelo estudo da pessoa do nosso bendito Redentor. Nós sabemos que Cristo tem em uma só pessoa duas naturezas. Ele é 100% homem e 100% Deus. É chamada unio personalis, união, né? Na mesma pessoa das duas naturezas. Ele é vero Deus e ele é vero homem. Essas naturezas não se misturam, né? Não se confunde, contanto também não pode ser dividida ou separada. Ele é 100% Deus e ele é também o quê? 100% homem. Mas ele resolveu voluntariamente se fazer carne, se fazer homem. Como é, meus irmãos, que Cristo está no céu agora? Se eu perguntar isso para você, você vai responder o que para mim? Quem é o Cristo que está no céu agora? Abra, por favor, sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 6 a 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 6 a 11. Diz assim, escuta algumas páginas ainda, vou segurar um pouquinho aqui até que as páginas, acho que a maioria parou, então vamos lá. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai resolveu pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá de que forma? Do modo como o viste subir. Cristo foi para o céu sendo o Deus homem. Ele não abriu mão da sua humanidade e não abrirá. Ele se fez homem para nos representar. Como é que Cristo está no céu? Como Deus homem. Se você pega nele, você toca nele. Eu tinha algum colega seminarista pregando aqui, né, colega de ministério, se não de fato direito, mas em potência, né? E o que acontece é que o colega foi pregar em 1 João, e João está dizendo: olha, o que meus olhos viram, as minhas mãos pegaram, eu toquei nele com respeito ao verbo da vida, Cristo homem. Você dá para pegar. E eu lhe pergunto: tá, se Cristo está lá no céu, como é que ele está presente aqui na hora da ceia? Se ele vai voltar do jeito como os nossos irmãos lá abençoados viram ele subir. Ele está presente na ceia de que modo? Meus irmãos, os 3 primeiros líderes reformados que se preocuparam em responder esta pergunta são líderes de peso. São homens que foram muito usados, poderosamente por Deus na reforma protestante. 3 reformadores: Ulrich Zwinglio, você deve ter ouvido falar dele, Zwinglio. O outro é Heinrich Bullinger. Vamos ficar só com os mais fáceis: Zwinglio, Bullinger, e o outro você conhece, que é o João Calvino. No contexto deles, e nós não teremos tempo de falar de todo o contexto, eles buscaram desenvolver o que é chamada de teologia da ceia. E o termo que eles usam para falar da ceia é Eucaristia. Não se preocupe, nós não estamos usando um termo católico, tá? Ao falar de Eucaristia, o termo é este mesmo. A teologia eucarística, a teologia da Eucaristia. E o primeiro deles, que chamava-se Zwinglio, foi um servo de Deus muito abençoado. Ele foi pastor em Zurique, na Suíça. Depois você dá uma pesquisada lá no Google para ver a cidade linda.
e, ao contrário do que muitos pensam, Zurique não é a capital da Suíça. Tá? A capital da Suíça é Berna, onde Calvino esteve por um tempo, né, pastor? Ele saiu de Genebra, foi para Berna, depois voltou para Genebra. E o início aqui do ministério de Zwinglio foi muito abençoador. Ele foi um pastor reformado e fez uma reforma grande lá na sua região. E se você olhar aqui para o versículo 26, do primeiro texto que nós lemos, que é o texto de Mateus, isto é o meu corpo, o final do versículo 26, isto é o meu corpo. Então a ceia está aqui, e Cristo disse que quando a gente for participar, está dito, isso é o meu corpo, só que a gente sabe por outro texto que Cristo está lá no céu. Como resolver esse problema? Zwinglio respondeu o seguinte, numa carta que escreveu em 1524 a um homem chamado Matthew Albert. Penso que o cerne da questão se encontra numa sílaba muito curta, nomeadamente na palavra é. E ele segue, cujo significado nem sempre é dado por é, mas às vezes por significa. Ele continua, coloque significa para é, e aqui você terá. Aí veja aí Mateus 26, o finalzinho do versículo 26. Em vez de isso é o meu corpo, segundo o Bullinger, você terá tome, coma, isto significa meu corpo que é dado para você ou por vós. Então, o significado, segundo este reformador, seria tome, coma isso, porque eu ordeno que você coma isso, e você vai lembrar do meu corpo que foi dado por você. Então, o que está acontecendo aqui? Quando os reformados, então, vão começar a estudar a Eucaristia, para compartilhar isso com aquelas nações que tinham abraçado a fé reformada, tinham voltado à doutrina dos apóstolos, eles começaram a lidar com algumas questões. Estas declarações de Zwinglio confirmam que ele tinha uma ideia que os elementos da ceia eram representativos. O pão significa o corpo e o cálice significa o sangue. Ok, até aqui, irmãos? Isso é importante para a gente. A gente participa todo mês da ceia. Precisamos entender o que a gente está vivendo ali mesmo e como devemos participar e entender aquilo, não é verdade? Então, será que significa? Será que quando eu estou aqui na frente, ou o pastor Alex, que dou o elemento para você, aquele elemento significa Cristo ou é Cristo? Será que você consegue responder essa pergunta agora para mim? Embora Zwinglio defenda um memorialismo representativo ou representacional para a ceia, é um erro pensar que ele defendia um mero memorialismo. Porque ele dizia assim, isto representa, e o cerne da questão é você participar da ceia em memória de Cristo. E aí ficava a questão memorial. Os nossos pastores mais antigos não tiveram acesso a muito dos livros que nós temos hoje, né? O Cabra vem fazer seminário hoje aqui, tem um monte de coisa traduzida, tem logos, tem um monte de coisa. Os pastores lá, antigos, não tinham acesso às institutas. A instituta chegou no Brasil recente. Eu estava fazendo seminário ainda, quando as institutas foram traduzidas. Tinha uma versão do Valdir Carvalho e Luz, que era um negócio assim, mais difícil de ler do que no inglês, no português erudito, né? Então, eles receberam por influência formativa de muitos pastores que chegaram, por exemplo, no SPN, que era uma casa de profetas que tinha muitos pastores estrangeiros, e deram uma influência formativa por eles muito zwingliana. Aí você encontrava naquelas mesas bonitas que ficavam na frente das igrejas, vocês vão lembrar, logo aqui na frente, na mesa da ceia, tinha assim, em memória de mim. Quem já viu isso aí? Com certeza você já viu. Aquelas mesas bonitas, na madeira estava esculpido assim, em memória de mim, destacando o elemento memorial da ceia, que é uma teologia zwingliana, esse reformador aqui da Suíça. Então, para Zwinglio, o sacramento é injustiça chamar só de memorialismo, tá? Vamos dar o nome memorialismo, mas ele não diz que é só memorialismo, né? Olha o que ele diz, a ceia não pode ser apenas um rito comemorativo. O que é uma comemoração? A gente lembra
junto, comemorar. Não é só isso, não é? Mas é um presente ativo, uma festa diante de Deus. Então tinha um pouco mais. Ele caminhava um pouco mais para a questão memorial, a noção dele de ceia. O que acontecia, irmãos? A grande questão era aqui a separação entre o sinal, ou seja, a coisa ali que ele estava apontando, e o que ela significava, sinal e realidade. Sinal e realidade. Porque ele dizia que o elemento era uma mera representação. Em 1526, ele tem um livro chamado Sobre a Ceia do Senhor, e ele diz assim, preste atenção: e quando nós, pobres criaturas, observamos esse ato com ações de graça da ceia, todos confessamos que somos daqueles que creem no Senhor Jesus. Então, em resumo, o que é que Zwinglio dizia? Ele dizia que o crente na ceia vai fazer isso aqui, ó. Primeiro, observar, ele observa a ceia. Segundo, ele vai lembrar o que Cristo fez com ele. Depois ele vai atestar, realmente, Cristo fez isso por mim. E depois isso vai servir de proclamação, de pregação. Então, você poderia resumir aqui em 4 palavras, tendo a lembrança como a principal delas. Na ceia, para Zwinglio, o crente observa, lembra, atesta e proclama. Ok? Muito bem. Olha só, irmãos. Se a ceia não confere graça, nem torna Jesus de verdade presente, para que ela serve? Zwinglio ia responder: Jesus instituiu a ceia, por quê? Porque ele quis, porque é histórico, nós vamos lembrar daquele fato histórico, vamos atualizar aquele fato histórico, isso é um apoio importante para a nossa fé. Então, são meios pelos quais a gente traz aquela verdade à nossa mente, etc. Mas ele não diz que a ceia confere graça de jeito nenhum, a ceia não abençoa. A única coisa que o único tipo de fé que a ceia vai trazer é um fortalecimento da fé histórica, que é como eu estivesse lembrando o que Cristo fez. Então, essa era a questão dele. Ele foi morto em 1531 na chamada Batalha de Kappel, lutando contra uma milícia romana. Naquele tempo o povo morria por questão de doutrina. Então, para você estar estudando esse assunto aqui hoje, lembre-se que teve sangue dos santos derramados, e para você estar estudando hoje isso aqui, gente precisou morrer, né? Para que você hoje tivesse acesso a um ensino saudável do que é a ceia do Senhor, do que são as coisas de Deus, teve gente que precisou morrer no seu lugar. Então dê importância a isso, tá? Em segundo lugar, o paralelismo. Vem um cidadão que substituiu esse homem. O nome dele era, nós vamos falar só de 3, tá? O primeiro agora, Zwinglio. O segundo, Bullinger. Bullinger substituiu o nosso irmão Zwinglio, né? Ele foi um líder. E a teoria da ceia dele pode ser chamada de paralelismo. Se o Zwinglio é a questão da memória, memorialismo, o de Bullinger é um paralelismo. E quando eu li as perguntas aqui do catecismo, que é um credo reformado que a gente respeita, mas não é o nosso credo no sentido de ser a confissão de fé, que tem uma ênfase calvinista, eu percebi nitidamente que tem um aspecto da teologia de Bullinger aqui. Ok? Isso mostra para a gente que a tradição reformada não é uniforme em tudo, irmãos. Essa ideia de pintar a tradição reformada como toda uniforme em tudo, isso não é verdadeiro, certo? Então, o Bullinger, ele também foi pastor em Zurique, entre os anos de 1531 a 1575, e ele, como o Bullinger também, ele, como o Zwinglio, entendia que o sacramento era simbólico e representativo, era um símbolo. E Calvino não vai pensar assim, a gente vai ver daqui a pouco. Em seu conjunto de sermões, lá, o nome dos sermões dele chama As Décadas, olha o que é que ele fala, esse segundo homem fala sobre a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é uma ação santa, instituída por Deus para a igreja, na qual o Senhor, ao colocar o pão e vinho diante de nós no banquete, nos certifica da promessa da sua comunhão e nos mostra seus dons, colocando diante dos nossos sentidos. Veja, a afirmação aqui desse homem,
caminha um pouco mais que a do anterior, porque ele já fala que na ceia há uma espécie de bênção que é dada, uma espécie de graça que é dada. Mas ele não caminha muito com essa questão da graça. Ele tem uma série de tratados e reuniões, irmãos, porque naquela época a reforma ainda estava se estruturando e os reformados precisavam se reunir. Em uma ocasião, eu já falei para vocês de um momento anterior, em uma ceia, eu já falei para vocês de uma controvérsia que aconteceu muito antes disso aqui que a gente está tratando hoje, que é o chamado Colóquio de Masburgo, onde bem no início da reforma, Lutero foi para lá, junto com alguns irmãos, e eles brigaram, não chegaram num consenso com relação à ceia. Lutero escreveu com a faca na mesa, isso é o meu corpo, e ele queria dizer que o é de qualquer jeito e tal. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando aqui de um documento em que esse homem aqui escreveu junto com Calvino, Bullinger escreveu junto com Calvino, chamado o Consensus Tigurinos, de 1549, onde eles chegam a alguma, por assim dizer, a algum meio termo do que seria a ceia. Várias questões surgiram aqui, naquele debate deles, e Bullinger começou a tratar com Calvino para que houvesse paz entre os reformados. O que importa aqui dessa afirmação de Bullinger para nós essa noite é que ela se parece muito com aquilo que eu falei. Guarda aqui a questão do paralelismo. Lembra que eu falei para vocês que o documento do Catecismo de Heidelberg diz assim como isso, assim também é feito aqui. Assim como isso, assim também é feito aqui. Então parece que eles estão adotando esse entendimento da ceia, que não é que a ceia comunique graça em si, mas que há um paralelo no céu, que vamos, por assim dizer, abençoa as questões que estão feitas aqui embaixo na terra. Por isso o nome ceia de paralelismo. Então, essa também é uma aproximação difícil, e não é uma aproximação que nós cremos. Tá? Não é uma aproximação que nós cremos. Nós cremos diferente disso. Nós cremos uma perspectiva que é a perspectiva calvinista, que eu passo a falar com vocês agora. A perspectiva calvinista se chama instrumentalismo. Então, se Zwinglio falou de um memorialismo e Bullinger de um paralelismo, o que é que a gente crê? O que é que está na nossa confissão, a confissão de Westminster? Nós cremos, meus irmãos, no instrumentalismo. O que é isso? João Calvino, irmãos, certamente estava, pela graça de Deus, né, não para a exaltação dele, em um nível muito mais desenvolvido que esses outros reformadores. Né? Ele certamente é contado entre aí o principal reformador. Ele se envolveu em diversas questões controversas e bem vigorosas, tanto com luteranos, que ele não concordou com a doutrina luterana, e vou explicar aqui rapidinho mais uma vez por quê. Vocês lembram que Cristo foi para o céu? E está lá em corpo. E aí Lutero disse, na ceia, Cristo está presente de verdade. Por quê? Porque a Igreja Católica vai dizer o quê, irmão, com relação à ceia? Que a hóstia é Cristo. Eles botam lá no sacrário, no local vermelho, né? Que é para guardar, porque não pode jogar o corpo de Cristo fora, não pode mastigar, porque senão você está mastigando o corpo de Cristo. Lembra disso? Então, é Cristo. Lutero, na hora de romper com isso, ele não rompeu completamente. Ele não combateu esse erro, ele mudou, dizendo assim, olha, ali com e sob o pão está o corpo de Cristo. Na verdade, não há mudança nenhuma. Ele não rompeu, simplesmente ele não rompeu com essa questão. E aí perguntaram para ele, Lutero, se Cristo está no céu, como é que ele está presente em corpo na ceia? Ele criou uma doutrina, chamada doutrina da ubiquidade, que é a doutrina que diz que Cristo está presente, segundo a sua forma corpórea, em todos os lugares do mundo. Segundo o seu corpo. Irmãos, Cristo está presente aqui em corpo? Não está. Em corpo. Você está vendo aqui o Filho de Deus em corpo, aqui, homem, 100% homem, 100% Deus. Ele está aqui presente. Ele aparece para a gente nascer em corpo. Não está. Ele está no céu. Muito bem. Então, Calvino
se envolveu nessas discussões todas. E aqui, irmãos, tem uma questão muito importante. Um estudioso diz o seguinte com relação a Calvino, para nós vermos qual é a nossa opinião de como Cristo está presente na ceia. Ele diz assim: olha como Calvino evoluiu. Vemos Calvino passar da negação da Eucaristia como instrumento de graça, ou seja, ao participar da ceia, é só uma representação, ou você é abençoado, ou Deus lhe dá graça. Vemos Calvino passar da negação da ceia como instrumento de graça para afirmá-la como tal. Vemos Calvino desenvolver uma noção da participação substancial do verdadeiro corpo e do verdadeiro sangue ao longo do seu ministério, uma ênfase que praticamente estava ausente e até mesmo negado no seu começo. No fim da vida de Calvino, ele disse que a presença de Cristo na ceia é real. Vamos qualificar esse real daqui a pouco, tá? Como é que Cristo está presente na ceia? Ele realmente está presente na ceia, em substância. Ao participarmos da ceia, estamos participando da substância de Cristo. Vamos qualificar isso daqui a pouco. Então, irmãos, a visão de Calvino é o quê, irmãos? Que os elementos da ceia são reais. A declaração disso aqui está no seu breve tratado sobre a ceia. Ele diz assim: é com razão que o pão é chamado de corpo, pois não apenas o representa, mas também o apresenta a nós. Então, quando o texto está dizendo que isso é meu corpo, é com razão que ele é chamado de corpo, porque ele não representa, não significa, mas o apresenta. Então, quando você está participando da ceia, segundo Calvino, você está participando literalmente da substância do corpo. Ele tem 3 afirmações sobre isso. Primeiro, aqui, irmãos, você faz isso para poder... Calvino afirma que a origem de toda a bondade é Deus, e quando a gente participa da ceia, nós somos nutridos realmente de Cristo, alimentados realmente por Ele, porque Deus é um Pai carinhoso, atencioso, Ele provê as maneiras que nós necessitamos de sermos nutridos, e Ele diz que a Eucaristia traz a nossa fé vacilante, as riquezas do amor de Deus. Ele usa aqui uma variedade de imagens. Ele vai dizer o seguinte: os elementos são imagens, os elementos são selos, os elementos são exercícios, os elementos são promessas, são palavras visíveis, são espelhos e são pilares. Ele diz, meus irmãos, que os sacramentos são espelhos nos quais nós olhamos para ver as riquezas da graça de Deus, da graça que Deus derrama. Não é só uma representação, uma coisa memorial. Deus está comunicando graça para a sua igreja, graça verdadeira, a comunhão de verdade, a comunhão com o corpo, a comunhão com o sangue de Cristo. Não é uma coisa apenas de eu lembrar. O lembrete é importante, a parte memorial é importante, o anúncio que vem depois, anuncia até que ele vem, é importante, mas mais do que isso, eu sou alimentado realmente em íntima comunhão de Cristo Jesus. Então, a natureza desses debates era muito difícil, né? Veja como vai mudar as palavras aqui, que eram as palavras de Zwingli, foi o primeiro que eu falei com vocês, era sempre assim: lembrar, né? Proclamar, a fé histórica, só um elemento memorial. Ora, Calvino, com a ceia Deus deseja, primeiro, confirmar. Certo? Você lembra que você entrou pelo batismo? Na ceia você é o quê? Confirmado. Confirma. 2, testemunhar. Ao aspecto do testemunho, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Selar. O que é um selo? É uma marca de propriedade. Está selado. 4, lembrar. Então, o aspecto memorial está aqui presente? Está também. E, por fim, assegurar a participação real em todos os benefícios. Então, meu irmão, quando você participa ali da ceia, você está participando de Cristo mesmo. E a ênfase dele aqui, irmãos, para a gente terminar,
é a seguinte. Olha como ele termina, ele começa o livro 3 das Institutas. Devemos compreender que quando Cristo permanecer fora de nós e nós estivermos separados dele, tudo o que ele sofreu e fez pela salvação da raça humana permanecerá inútil e de nenhum valor para nós. Então, se Cristo não está dentro de nós, olha só, devemos compreender, se ele está fora e nós separados, tudo o que ele sofreu e fez pela raça humana permanece inútil. E quem é que preenche isso aí? O Espírito Santo. O papel de fazer com que, quando eu participe do elemento, eu esteja ali participando da substância. Aliás, só criar um... Em teologia, quando você ouvir essa palavra substância, ela é muito séria. Ela vem da palavra grega chamada ousia. E substância aqui vai para além do que é físico. Calvino está explicando que, de uma forma que você não entende, que não tem como a gente explicar, quando você come do corpo, ali do pão, ainda que ali não se torne o corpo fisicamente, porque a gente não crê, como o católico crê, você está participando da substância real de Cristo. É de Cristo mesmo que você está participando, de forma real, da substância. A substância não é física, ela é espiritual, mas é da substância de Cristo que você está participando. Então, eu sei que isso às vezes pode não, né? É difícil, né? Confunde a nossa cabeça no sentido de, mas como é? Não dá para você esgotar isso, meu irmão. Agora, pela fé, você aceita. Tenha certeza de que quando você está participando do sacramento, aquele sacramento não só representa, aponta, mas é de Cristo verdadeiramente. Não é um Cristo que está fora, é um Cristo que está presente. Aliás, se é o Espírito que faz isso, como é que o Espírito está presente em você? O Espírito não é o Espírito dele? Não é o Espírito de Cristo? Se ele está presente em Cristo, se ele está em Cristo e está em você também, você percebe? Isso é real? É real. Você não pode dizer que isso não é real. Então não tome só a coisa física como real, porque o real às vezes é o que é espiritual. Então nós participamos realmente da substância de Cristo Jesus quando participamos da ceia, por meio do Espírito Santo. É o Espírito que vai fazer isso. E aqui, irmãos, nós finalizamos dizendo que isso é uma grande bênção para todos nós. Entender que nós, ao participarmos desta mesa, estamos literalmente em íntima, real e verdadeira comunhão com Cristo Jesus. E que isso não é um lembrete apenas do que ele fez, é um lembrete também, é a fé ensinada, como o pastor falou aqui na quarta passada. Mas para além de trazer a memória, muito além de trazer a memória, está o fato de que ele nos fortalece nas nossas lutas, nos concede graça. Estamos participando da substância do próprio Cristo, nós estamos sendo selados ali. Lembra lá da ordem da salvação, quando estudamos? Aquele que de antemão nos conheceu, também nos chamou, também nos justificou. É a mesma coisa. Nós somos batizados, entramos na comunidade do pacto e agora estamos continuamente sendo marcados como pertencentes a Ele. O Espírito que habita em nós é o Espírito que habita nele, e ele faz a presença de Cristo ser real, em substância nascer. Eu estou me alimentando dele. Isso vai me fortalecer nas minhas lutas contra o pecado. O sacramento, vocês já ouviram, eu e o pastor falávamos isso diversas vezes, é um meio de graça. Um meio de graça. Ok, irmãos? Isso é precioso demais. Então valorize a Santa Ceia. Não é? Valorize a Santa Ceia, não perca a Santa Ceia, esteja presente. E quando for participar, traga à sua mente o que Cristo fez, o que a gente anuncia até que Ele venha. Então tem questões
passadas, tem questões futuras, mas tem questões presentes. E a questão presente é: Cristo está me confirmando, me abençoando, me habilitando na minha luta contra o meu pecado. Estou tendo íntima e verdadeira comunhão com Ele. Tá certo, irmãos? Eu sei que hoje, eu até falava com o pastor, falar de ceia nestas perguntas é um momento, afinal aqui é uma reunião de doutrina, né? É um momento um pouco mais técnico. Né? Hoje eu falava com o pastor, hoje tem que ser um pouquinho mais técnico, mais teológico. Por quê? Porque é um assunto mais difícil. Não tenho como simplificar isso. Nem os reformadores se entendiam. Um falava uma coisa, falava outra, etc. Né? Discutiam veementemente. Uma última aplicação, irmãos. Perceba a responsabilidade que nós temos. Quanta teologia, pela graça de Deus, foi desenvolvida para chegar na gente aqui agora. Quantos irmãos escreveram, lutaram, militaram para trazer isso, para chegar hoje aqui para a gente, e eu poder com toda tranquilidade, sem correr risco de vida, inclusive, como foram os nossos irmãos no passado, dizer: irmão, Cristo está presente na ceia desta forma, real. Você participa da substância dele. O elemento não se torna ali o corpo e o sangue, mas espiritualmente a sua participação ali é real. Você está realmente se alimentando de Cristo. Ele está dentro de você. Que bênção é você saber disso, irmãos. Teve muita gente que precisou estudar, dar vida, se afadigar, para que nós tivéssemos a oportunidade de ouvir um ensino tão bendito como esse que está sendo entregue para nós essa noite. Bom, que Deus nos abençoe e nos capacite a entender a riqueza da sua graça dispensada para cada um de nós.